Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós vamos falar sobre gás real. Nesse vídeo, então, nós vamos falar de fugacidade, estado padrão, obtenção da fugacidade, interpretação microscópica, coeficientes viriais e o uso da pressão no lugar da fugacidade para metalurgia e materiais. E, finalmente, vamos dar um exemplo de um gás não ideal em metalurgia e materiais. Bem, como nós vimos o gás ideal puro, né? Então, o potencial químico era igual ao G0 RT ln da pressão sobre um certo P0, que a gente identificou como um estado padrão, que a gente escolheu. Então, nós escolhemos um bar ou uma atmosfera, de modo que aqui em cima ficaria só a pressão. Muito bem. Um outro ponto é que o gás real vai tender ao gás ideal quando a pressão tende a zero, né? E nós vamos introduzir aqui a fugacidade, que foi proposta por Lewis em 1901, cortesia do professor André Costa Silva, que me chamou a atenção para essa verdade histórica. Muito bem, então no gás real puro, em vez de pressão, nós introduzimos uma nova grandeza fugacidade. Qual é o grande objetivo disso? É manter essa forma, a mesma forma para o gás real, do ponto de vista de, aqui a quantidade é a energia molar, né? A mesma forma funcional que nós temos no gás ideal puro. E vamos partir daí. Então, quando a gente integra, a gente tem F, podemos ter a fugacidade no estado padrão, mas nesse caso a gente vai escolher como estado padrão o gás ideal a 1 bar, que é 10 a 5 Pascal, que é 0,987 atmosferas, quer dizer, aproximadamente igual a uma atmosfera. Eu já falei sobre isso no vídeo anterior. Tanto nós podemos usar a fugacidade em bar, como podemos usar a fugacidade em atmosferas, porque esse P0 vai ser um dos dois casos. Mas nós não podemos, por exemplo, usar a fugacidade em torr, porque o P0 não é um torr. Tá certo? Tomem cuidado quando forem resolver problemas ou analisar algum tipo de dado. Esse slide já apareceu no vídeo anterior, mostrando a grande diferença que no gás ideal nós não temos interação entre as moléculas, temos apenas energia cinética. Já no gás real nós temos interação entre as moléculas, então nós temos energia cinética e energia. Muito bem, então o volume do real seria o volume do gás real, né? V ideal seria o volume do gás ideal, e nós chamamos de alfa a diferença entre o volume ideal e o volume real. Nós já daqui em diante vamos omitir o subscrito real e dizer que o volume é simplesmente o volume do gás, tá certo? O volume ideal é dado pela equação dos gases ideais. Então, o volume de um gás real vai ser RT sobre P menos alfa. Quer dizer, então esse alfa pode ser visto como uma espécie de correção do volume ideal. Então a gente pode, aqui veja, essa equação não muda se o gás é real ou ideal, temperatura constante. Esse volume é o volume. Então, como o gás é real, não podemos mais substituir RT sobre P, temos que colocar menos alfa. Tá certo? Então, se P tende a zero, P sobre a fugacidade tende a 1. Então, nós podemos provar que RT ln da fugacidade sobre a pressão é igual à pressão, a integral da pressão é igual a zero até a pressão alfa dP. P é a pressão do gás, a pressão efetiva do gás, e F é a fugacidade, que tem unidades de pressão, mas não é numericamente igual à pressão que você mede com o manômetro do gás. Tá certo? Se fosse um gás ideal, seria igual, mas como é um gás real, a fugacidade é diferente da pressão. Então, vai haver uma razão de fugacidade para a pressão. À medida que P tende a zero, a razão da pressão sobre a fugacidade tende a 1, quer dizer, o gás tende a ser um gás ideal.
Bem, aqui nós vamos mostrar um método analítico para obter a fugacidade, um modelo relativamente simples para fugacidade. Então, nós temos aqui a equação do slide anterior, só que agora nós vamos definir uma compressibilidade Z PV sobre RT. E alfa vai ser RT sobre P menos V, como já foi visto. Nós podemos substituir Z aqui, temos aqui essa integral, né, dp, a mesma coisa do anterior, só que Z no lugar de alfa. Bom, aqui para gases ideais é evidente que Z P e T igual a 1, e nós podemos expandir em série Z, uma série em função da pressão e outra série em função do volume. Esse B e C, esses coeficientes, são chamados coeficientes viriais e dependem somente da temperatura. Então, isso, na verdade, é um modelo para um gás real, né? Quando a pressão é baixa, a gente pode dizer que, por exemplo, se a pressão P é baixa, P ao quadrado vai ser ainda mais baixa. Podemos desprezar os coeficientes superiores e ficar só com o primeiro coeficiente em cada caso. Bem, como nós vamos determinar B2 e C2? Nós temos que determinar isso experimentalmente, não tem outro jeito. E dependendo do gás, dependendo da situação, esse modelo vai se ajustar ou não aos dados experimentais. Existe uma infinidade de modelos para descrever a fugacidade dos gases não ideais. Então, vamos ver um exemplo até de um gás não ideal no último slide desse. Bem, aqui, essa tabela tirada do Lewis Randall, aquele livro clássico de termodinâmica de 1923. A gente mostra pressão em função da razão da fugacidade para a pressão do nitrogênio a 0 graus Celsius. Tem muitas fontes sobre isso, mas eu achei bom tirar do Lewis, né, porque é um livro clássico, né? Então, veja, pressão a 0 grau. A gente vê que até 300 atmosferas, se fosse um livro moderno aqui estaria bar, né? A gente vê que a razão da fugacidade da pressão é muito próxima de 1. Quer dizer, então, na prática, o nitrogênio, se fosse uma temperatura mais alta, se fosse 700, 1000 graus, aí então seria basicamente 1, né? Desvio seria ainda menor. Então, o que isso quer nos dizer? Que em metalurgia e materiais, as condições que a gente em geral trabalha, os gases que a gente em geral usa, justificam que a gente não use a fugacidade. A gente substitua a pressão pela fugacidade. Tá certo? Ou a fugacidade pela pressão, né? Contrário. Tá certo? Porque os gases se desviam muito pouco, então a gente faria um esforço tremendo para muito pouco benefício. E usar a pressão no lugar da fugacidade simplifica terrivelmente o tratamento que nós vamos fazer mais adiante. Esse exemplo é muito interessante e eu estou dando esse exemplo para mostrar que nem todas as situações em metalurgia e materiais nós podemos fazer essa aproximação. Podemos fazer em muitos casos, mas existem casos que isso não é possível. Um desses casos é extremamente interessante, é o caso do hidrato. O hidrato tem essa estrutura, né? Nessas pontas são moléculas de água e dentro fica a molécula do hidrocarboneto. Nesse caso, se representei o metano, CH4. É uma estrutura de gelo em que dentro desses espaços vazios nós temos aprisionadas as moléculas do gás. Esses hidratos se formam em oleodutos e os efeitos são extremamente adversos. Se estuda há muito tempo essa questão dos hidratos. Então é importante descrever o comportamento desses hidratos, especialmente descrevendo o comportamento da molécula gasosa. Ora, uma molécula gasosa aprisionada dentro de uma jaula de água, dificilmente vai se comportar como um gás ideal. E nós temos que usar equações bastante sofisticadas para descrever a fugacidade desse gás. No caso,
são equações com Peng e Robinson e o SRK. Aqui nós temos um gráfico retirado do trabalho da Mabel Oliveira et al., que fez o doutorado lá na Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica. Está publicado no Proceedings do COBEM. Hoje ela é professora, né? Então a gente aqui tem esses pontos pretos, professores de termodinâmica até, temos esses pontos pretos que são experimentais. A gente vê que nesse caso, aqui o sistema é água mais etano. Nessa região superior, a gente tem a possibilidade de formar os hidratos, que seriam essa estrutura, só que em vez de metano, a gente teria um etano aqui dentro. Então, vê que tanto o Peng e Robinson como o SRK descrevem muito bem os resultados experimentais. Tá certo? Aqui temperatura em Kelvin, vê que as temperaturas são razoavelmente baixas, né? 280 Kelvin é bastante baixo, né? 173. 173 seria 0 graus, né? Então a gente ainda está... Agora, o importante aqui é a pressão, né? Veja que nem precisa de uma pressão muito alta. Megapascal. Não, a pressão é alta, 10 a 6 pascal, são 10 atmosferas para começar, né? Muito bem, então, queria mostrar esse exemplo, que é extremamente interessante. Quem quiser mais detalhes pode procurar no Proceedings do COBEM, ou então procurar por hidratos, que é bastante interessante. Quis mostrar esse exemplo até para me contradizer, né? Porque a gente não pode falar coisa... Hoje em dia, a área de metalurgia de materiais é extremamente rica e diversificada. Então, a gente pode adotar certas coisas, dizer em geral, mas sempre vamos encontrar, provavelmente, alguns casos em que aquilo não pode. Eu queria agradecer àqueles que chegaram até aqui e dizer que quem tiver interesse deve procurar um pouco gases não ideais. Veja, nós estamos numa situação razoavelmente confortável, mas os químicos que trabalham com hidrocarbonetos, nós vimos esse exemplo no último slide, aliás, é um problema metalúrgico dos hidratos e químico também, eles não têm esse luxo, porque os gases de hidrocarbonetos, por exemplo, etano, octano, o que for, eles se desviam bastante da idealidade. Não é de se esperar uma molécula daquelas vai seguir gases ideais. E aí tem um grande número de trabalhos de química tentando descrever o comportamento desses gases não ideais.